Fala pessoal, tudo bem? Quer saber um pouquinho mais dos top 3 FIs do Holder? Então, fica aqui com a gente que hoje eu vou compartilhar um pouquinho mais dos fundos imobiliários que eu mais gosto e também o porquê que essa é uma das operações mais importantes para quem tem um olhar de longo prazo. Então, fica aqui com a gente que vai ser super bacana esse vídeo. Fundos imobiliários é algo super procurado pelos holders, principalmente para quem tem um olhar de longo prazo. E uma das grandes vantagens dele é que os fundos imobiliários, por lei, eles têm que distribuir no mínimo 95% do resultado. Ou seja, isso faz com que eles distribuam muitos dividendos, muitos proventos, renda passiva, que é de fato um dos pontos que o holder olha bastante. Então, dentro dos fundos imobiliários, eu tenho 3 fundos que são muito importantes, que eu tenho uma posição muito relevante na carteira. Sem enrolação, vamos lá. Kinea Renda Imobiliária. Por que o KNR11? Vamos lá. Ele tem um yield de 5,25% ao ano. Ele é um fundo com patrimônio líquido de 3,7 bilhões de reais. É um fundo muito grande. Também FI de tijolo, além de ter mais de 200 mil cotistas. Ele é um fundo super bem diversificado e com uma vacância perto de 6,5%. Então a gente vê um fundo com uma rentabilidade total muito grande no período. Trago para vocês aqui o comparativo da rentabilidade do KNRI versus o Ibovespa. A rentabilidade total do fundo desde a primeira emissão em 2010 foi de 208,9%, com uma renda distribuída de 162,25%. No mesmo período, o Ibovespa se valorizou 59%, trazendo principalmente o longo prazo, a gente uma grande valorização da cota. E por que a gente vê isso? Cada vez mais o KNRI ele é procurado pelos investidores. O fundo ele possui 19 ativos, sendo 10 edifícios comerciais e 9 centros logísticos. A maioria no eixo Rio-São Paulo, que é onde está grande parte do PIB brasileiro e também onde tem capacidade de geração de receita. Além disso, a gente vê as receitas estão vinculadas principalmente ao IPCA e ao IGPM. Olhem que bacana isso. O IGPM ele teve um reajuste gigante no último ano, perto de 20%. Vou trazer o número aqui para vocês, até para vocês terem essa ciência do quanto o IGPM cresceu em 2020 e como o KNRI conseguiu tirar proveito disso. Além disso, também a gente vê as receitas por inquilinos, ou seja, é muito diversificado. Serviços, logística, tecnologia, comércio, engenharia. Então isso dá uma segurança maior para os investidores. Edifícios comerciais, centros logísticos, Rio, São Paulo e Minas e também receita por atividade de inquilinos. São pontos super positivos quando a gente vai fazer a análise desse papel. Além disso, o cronograma de vencimentos de contrato. Grande parte são contratos atípicos, contratos que vencem no longo prazo. A companhia também tem uma recorrência de receita de aluguel, o que só traz vantagens quando a gente vai montar a posição nesse papel. Trago para vocês aqui um pouco do portfólio de ativos dele. Então a gente vê grandes edifícios comerciais na parte de São Paulo, além de centros de distribuição na Grande São Paulo, Sumaré, Jundiaí, Mogi. Também no Rio de Janeiro a gente vê algumas torres, o que são pontos importantes da diversificação desse papel. Gosto muito desse foco em São Paulo, onde a gente vê uma grande oportunidade de manutenção, de foco no longo prazo, principalmente pela maturidade da operação. Então, pessoal, esse é o primeiro fundo que eu gosto. Ele é muito difundido no Brasil e eu acredito que ele tem muita oportunidade dessa manutenção de pagamento de proventos com um risco super alinhado com o que a gente espera. Não é um fundo que vai ter grandes oscilações, principalmente por essa manutenção do risco. Então, para quem procura longo prazo, consistência e, de certa forma, segurança, o KNRI ele é muito indicado. Segundo fundo, pessoal, que eu gosto muito e eu carrego uma posição extremamente longo prazo e fazendo aportes constantes é o HGLG11, mais conhecido como CSHG Logística. E por que o HGLG11? É um fundo que eu gosto muito para o longo prazo e para eu ter uma posição relevante na carteira. Vamos trazer os dados aqui, explicando o racional da posição e também se esses pontos em que eu trago faz sentido para vocês também ou não. Vamos lá! O primeiro deles é um resumo aqui do papel, ou seja, o HGLG11 hoje ele tem um yield médio de 5,6% ao ano, ou seja, a cada R$100 investidos, geralmente a gente recebe 5,60
por ano nesse ativo. Além disso, ele tem um patrimônio líquido de 3,13 bilhões de reais. É um tipo de FI de tijolo, de galpões logísticos, diferentemente do KNRI, ele só tem galpões logísticos. O KNRI tem a parte de logística e também tem o eixo comercial. Também tem mais de 250 mil cotistas, além de uma vacância física perto de 16%. Dentro do CSHG, a gente pode ver que ele é classificado como logística industrial, com uma taxa de administração de 0,6% ao ano, não tem taxa de performance, além de distribuição de rendimentos mensais. Ponto importante, a gente vê uma manutenção da distribuição do valor por cota perto de 78 centavos por cota todos os meses. Então é só a gente fazer o cálculo, quanto que a gente quer receber todos os meses, a gente precisa comprar para cada cota mais ou menos 78 centavos, é o que o fundo vem distribuindo historicamente. Como eu sempre falo, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas a gente vê esse histórico do fundo. Pontos importantes que de exemplo aqui, alguns exemplos do portfólio de ativos, ou seja, a gente vê galpões logísticos em vários locais do Brasil. O primeiro deles fica em Minas Gerais, depois São Paulo, outro em Minas Gerais, Santa Catarina. Além disso, a gente vê também a parte de Uberlândia e outros centros empresariais, tanto em Atibaia quanto em Rio Claro. Então são galpões grandes de logísticas para fazer esse transporte e também armazenamento. Como aqui eu trago alguns exemplos, vamos trazer agora um mapa de ativos. Então a gente vê que ele está distribuído principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, também com uma posição em Santa Catarina, além do Pernambuco. Então a gente vê esse mapa de estoque, ou seja, quantos metros quadrados o fundo disponibiliza para alocação, além da taxa de vacância em cada estado. Gosto muito desse gráfico, ele demonstra como esse fundo está distribuído em várias regiões do país. Ponto importante aqui, receita por setor de atividade do inquilino. Então a gente vê os principais locatários hoje são a Volkswagen, Lojas Americanas, Cremer, Ambev, Tetra Pak e Bosch, dentro dos setores em que cada empresa faz a sua operação. Então a gente vê essa divisão entre automobilístico, farmacêutico, bebidas, embalagens, e esses principais locatários respondem por mais ou menos 50% da receita de locação contratada. Então um ponto é, ele tem menos locatários nesses galpões logísticos, o que de certa forma é um risco maior, mas eu gosto muito do portfólio de ativos e ele está muito bem alocado em cidades que eu gosto da operação, e também essa diversificação dos estados para mim é algo super importante. Aqui trago para vocês um pouquinho da tabela de rentabilidade. Desde o início do fundo ele rendeu 377% versus 150% do CDI. Ou seja, o HGLG historicamente ele vem performando melhor tanto quanto o CDI quanto com o IFIX. Vou trazer para vocês aqui também a informação de quanto que o Ibovespa rendeu no período para a gente fazer essa comparação e o vídeo ficar mais completo. Além disso, dentro da classe de ativos que hoje esse fundo investe, a gente tem os imóveis, que eu passei um pouco do portfólio de ativos para vocês. Além disso, a gente tem investimentos em outros FIs, investimento em CRIs, ou seja, certificado de recebíveis imobiliários, além de uma posição que está alocada em renda fixa. Em relação aos vencimentos dos contratos, que é algo super importante, que eu gosto muito de lá quando eu vou fazer análise do fundo, esse cenário ele é ainda melhor que o KNR 11, ou seja, grande parte dos contratos vão vencer a partir de 2024. Então a gente vê que a revisional dos contratos e os vencimentos vai demorar para acontecer, consequentemente essa manutenção de 78 centavos por cota é esperada. E aqui também trago a revisional dos contratos, ou seja, a gente vai ter 42% de revisão no ano de 2022. Como a qualidade dos ativos é muito importante e é algo super presente no HGLG, não acredito que vá ocorrer muitas mudanças. Óbvio que a gente tem os cenários macroeconômicos que podem alterar, consequentemente alterando o cenário micro, mas essa não é a tendência em que a gente espera também como cotista desse fundo. Outro ponto importante, a gente vê grande parte da receita contratada vinculada ao IGPM, que é uma informação que eu trouxe aqui para vocês. Então, isso teve uma valorização muito grande no último ano, consequentemente o fundo tirando proveito dessa movimentação. E aqui a gente vê uma classificação dos ativos pelo fundo. Ele tem mais de 70% da classificação dos ativos são com categoria A, o que demonstra a qualidade desses ativos e o portfólio muito apurado e muito bem diversificado entre os estados e também dentro dos estados, nas cidades em que fazem parte de uma rota logística. Então, pessoal, esse é o segundo fundo imobiliário
para um holder, principalmente para quem vai ter uma posição de longo prazo, pela diversificação, pela qualidade dos ativos e também pela gestão muito importante nesse fundo imobiliário. Se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho. Isso vai ajudar muito o canal a chegar a mais pessoas e também o conteúdo ser compartilhado no YouTube. Terceiro fundo que eu trago aqui para vocês é o GGRC11. GGR Covep Renda. E por que eu trago ele aqui? E é um fundo super importante para quem tem um olhar de longo prazo e para um holder, além dos investidores que querem montar posição em fundos imobiliários. Vou trazer para vocês aqui o racional da posição e também apresentar ele para vocês e o porquê que eu particularmente gosto muito desse papel. O GGRC, ele é um fundo que ele apresenta um yield médio de 6,38%. Além disso, ele tem um patrimônio líquido um pouquinho menor que os outros fundos, perto de 900 milhões de reais, além de ser um FI de tijolo, também de galpões. Ele apresenta hoje um número de cotistas próximo de 85 mil e 100% dos contratos são atípicos. Importante trazer para vocês um pouquinho da região onde ele está inserido. Ele tem uma diversificação maior dos seus ativos, focado principalmente na região sul e na região sudeste, com operações também no nordeste e centro-oeste. Então vou apresentar para vocês um pouquinho mais também desse portfólio de ativos, o que é super importante para a gente entender esse fundo. Então a gente vê diversificação nas regiões do país e também uma diversificação por locatário, que é a próxima informação. Nos últimos 6 meses, a distribuição de resultados por locatário, a gente vê aqui a divisão. A gente vê grandes empresas presentes na operação e também uma grande divisão, tanto em regiões quanto em locatários. Além disso, o fundo demonstrou uma rentabilidade desde o início de 91,5%, o equivalente no período a 170% do CDI. Importante frisar que contra o IFIX e o CDI líquido, a gente vê uma movimentação muito grande. Nesse mesmo período, o IFIX rentabilizou 35,9%, o CDI líquido 18,94% e o IPCA 12,6%. Então, o GGRC ganhou de lavada em relação a esses índices. Será que ele vai continuar rentabilizando muito bem? Os ativos estão alocados, os contratos estão feitos, a tendência é que ele continue rentabilizando muito bem. Óbvio que existem vários riscos na operação, mas esse é um dos fundos que eu gosto muito e eu acredito muito no longo prazo que ele consiga ter essa manutenção de rentabilidade e também de qualidade do seu portfólio. Entrando na parte na tipologia, a gente vê a parte industrial e a parte logística presente no fundo, além do ramo de atividades locatárias, ou seja, parte de metalurgia, siderurgia, química, um pouco de comércio, têxtil, alimentos e bebidas, dentre outros. Então a gente vê uma grande gama de atividades locatários, o que de certa forma é um ponto interessante por essa diluição do risco e também não ficar tão dependente ou de um locatário ou de um setor. Trago para vocês aqui também os dividendos pagos e também o yield dos últimos 6 meses, ou seja, a gente vê um yield próximo de 0,5% todos os meses, além de um pagamento por cota perto de 68 a 70 centavos para cada cota desse fundo que nós tivermos. Então é um cálculo muito fácil de fazer, quanto que a gente quer receber basicamente todos os meses desse fundo, a gente precisa comprar para cada cota, a gente vai receber mais ou menos 68 centavos todos os meses. Óbvio, isso não é garantia para o futuro, mas é o que foi pago e feito nos últimos meses de operação desse fundo. Aqui também uma comparação da rentabilidade desde o início, ou seja, a gente vê uma rentabilidade versus o IPCA, CDI, o IFIX, o valor da cota aumentou e também o valor da cota mais o rendimento ganhou disparado desses indicadores. Além disso, a gente vê, diferentemente dos outros fundos que eu apresentei aqui nesse vídeo, grande parte é vinculado ao IPCA, que subiu muito menos do que o GPM nos últimos 12 meses. Então a gente vê que no índice de reajuste, o aluguel do GGRC vai subir menos em relação aos concorrentes. Então esse é um ponto de alerta, mas claro, em tese, no longo prazo, não altera muito, principalmente pela grande diversificação que ele tem na operação brasileira, além da qualidade dos ativos. Um ponto super importante nesse fundo imobiliário é o vencimento dos contratos. Então a gente vê que grande parte dos vencimentos está alocado para 2030 e 2028, que é mais de 50%. Então essa divisão é um ponto que eu gosto bastante, principalmente que ele vai ter tempo dos contratos vencerem e ele conseguir fazer boas negociações para esses ativos que são bem diversificados. Vou trazer para vocês aqui logo mais também um pouco dessa diversificação. Dentro dos ativos imobiliários, a gente vê duas separações, ou seja, a gente tem galpões logísticos vinculados em várias cidades brasileiras, além de imóveis industriais. Então a parte dos imóveis industriais está alocado principalmente na região de São Paulo e no Nordeste, e
e os galpões logísticos também estão espalhados pelo Brasil inteiro. A gente vê Paraná, Cascavel, Pelotas, Campinas, Anápolis, vários locais em que esse fundo imobiliário possui ativos. Então, pessoal, trouxe para vocês aqui 3 fundos imobiliários que eu acredito muito no longo prazo. Claro que cada um tem o seu posicionamento, apresentei para vocês um pouquinho mais de cada um e espero que tenha ajudado vocês a tomar melhores decisões nos investimentos. Eu vou indo nessa. Se o conteúdo te ajudou, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho. Isso é muito importante para o canal. Tá bom? Bons investimentos, foco no longo prazo e até a próxima!